Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Um assunto importante que nós aprendemos na palavra de Deus é sobre a intercessão. E ela é apresentada muitas vezes na Bíblia, e desde já gostaria de falar que a intercessão, ou a oração, do modo geral, ela não faz mágicas sempre. Às vezes a oração faz mágica sim, que nós chamamos de milagre, mas não é sempre que acontece isso. Só queria dizer uma coisa, que nós erramos muitas vezes, é a questão da dimensão da oração, da importância dela e da eficácia que ela tem. Então, é assim, vamos supor, eu vou orar por um doente, peço a cura e a pessoa não é curada. E aí, humanamente falando, nós falamos, não adiantou de nada. Oramos, não resolveu nada. Já me falaram isso muitas vezes, quando pessoas que me ouviram falar sobre oração, não num púlpito de uma igreja, mas face a face, pessoalmente, como numa entrevista, e aí a gente fala, ora, eu já orei tanto, já pôs. Você não orou tanto. Se você orasse tanto, já teria resolvido a sua situação. Né? Porque a oração vai te levar a solucionar o problema. Veja, não vai solucionar do jeito que você quer, mas um problema não pode durar na nossa vida para sempre. Ok? Eu estou falando assim, problemas que de alguma forma nos afastam de Deus, principalmente esses. Ou problemas que nos levam a passar fome a vida inteira. Isso está errado. Nós não podemos aceitar essa condição. Quando nós oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, essa frase é muito séria. E eu vou deixar ela para outro vídeo. Mas então, nós, quando oramos e aparentemente não aconteceu nada, não podemos dizer, não valeu de nada. Foi tempo perdido, porque isso não é verdade. Mesmo, ouça bem o que eu vou falar, mesmo as orações que aparentemente não foram respondidas, ou que não foram respondidas na dimensão que nós esperávamos, na medida em que nós esperávamos, alguma coisa mudou. Você orou por um doente, ele não foi curado, ele foi aliviado por alguma porcentagem, eu não sei quanto. Isso é Deus quem sabe. Mas ele foi talvez 1% de alívio, talvez 10% de alívio. Depende muito da vida que ele levou. Né? Por exemplo, não estou falando aqui de castigo, eu estou falando de outras coisas, falando da consequência do pecado. Vamos dizer um exemplo que uma pessoa está no leito de morte e foi uma pessoa muito amarga. Ela odiou bastante, odiou com facilidade. Só que agora ela quer um alívio. Ela quer uma oração ali de alívio, e essa oração nós não podemos medir quanto de alívio que ela vai conseguir. Ela pode conseguir, vou repetir, 1% de alívio, pode ser que ela consiga 10% de alívio, mas os próprios pecados que ela teve durante a vida, a própria maldade dela pode nessa hora atrapalhar. Eu não estou falando de perdão. Perdão, Deus perdoa, mas é aquela história. Se você mata alguém e pede perdão para Deus, e Deus te perdoa, a pessoa volta a viver? Não, ela não volta a viver. Então, muitas vezes, nós vamos ser perdoados, mas a consequência do mal que nós fizemos não vai ser removida. Ok? Até que finalmente Jesus volte, aí sim as coisas vão zerar, vamos dizer assim. Nós vamos começar uma vida diferente, uma vida plena, uma vida em que tudo que é errado e pecado e mal
destrutivo vai ficar para trás. Mas ainda não chegamos nesse momento. Nós podemos sentir muito do alívio, a Bíblia diz, especialmente da presença do Espírito Santo. Medite no Atos 3:19. Ore e medite, porque ali fala a presença do Espírito Santo traz refrigério, né? Ela refrigera a alma, seja, ela refresca a alma. Dá uma olhada lá, vê o que o Espírito Santo te fala, tá bom? Eu jamais quero aqui no canal, ou em qualquer lugar em que eu falar com as pessoas, colocar uma medida até onde Deus pode fazer uma coisa e até onde Deus não pode. Isso não sai dos meus lábios. Quem sou eu para poder medir? Quem é o homem? Ninguém. Nós não conseguimos fazer isso. Deus não deu essa autoridade para nós. Mas eu vou repetir aquilo que eu falei no começo. Isso eu tenho autoridade para falar porque a palavra me dá essa autoridade. Quando você ora, algo acontece. Algo de melhor acontece. Quanto? Não sei. A porcentagem? Eu não sei. Mas melhora. Até no Brasil, porque rima as palavras, né? Já viu aquela frase assim? Ora que melhora. Né? Ora que melhora. Então, é verdade, isso é verdade. Quanto melhora? Não sabemos. Você vai deixar de orar, porque a oração não vai atingir até onde você gostaria. Sabe, até em música, a música nacional mesmo, MPB, fala-se da importância do tempo. Deus usa o tempo para curar também. Mas então Deus não é o poder de Deus que está em questão. Somos nós. Nós somos frágeis. Deus não pode acelerar as coisas sem que a gente participe passo a passo das coisas. Vocês assistiram aquela comédia chamada Clique? Vocês não assistiram, eu recomendo. Porque tem uma lição de moral no fim do filme. Eu não vou dar spoiler aqui. Tá? Então assista, eu recomendo. Aí você vai entender o que eu acabei de dizer sobre o tempo. A importância de viver dia a dia. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Nós precisamos, por causa da fragilidade, né? Lembra? Eu já acho que já dei esse exemplo até. O prego, você pega o martelo e pau. Tem gente que com uma martelada, ele entra lá e acabou. O parafuso não. O parafuso ele precisa ser rosqueado. Ele vai ali, lógico, se é uma máquina, ele vai rosquear rápido, mas ele precisa de um processo maior de qualquer forma. Ele precisa dessas voltinhas aí, que o prego não precisa. Ok? Então, muitas vezes, eu já falei aqui um exemplo no canal, eu conheci um homem muito forte, e ele achava que resolvia tudo pela força, e ele acabava quebrando coisas quando ele ia consertar as coisas. Ok? Então, você vai quebrar um ovo, tem uma certa delicadeza. Você vai quebrar um coco, não dá para ser tão delicado. Então, a diferença não é a minha força, é o objeto com que eu estou lidando. Deus lida com pessoas mais fortes, Deus lida com pessoas mais fracas, mas Ele tem que lidar conforme o que a pessoa aguenta, né? Tem lá no Velho Testamento, Salmos, se não me engano, fala assim: Ele se lembra que somos pó. Deus se lembra que somos pó. Parece que é o Salmo 103, se eu não estiver enganado. Então, Deus se lembra que nós somos pó. Ou seja, somos frágeis. Nós estamos aqui num momento de alegria, às vezes uma notícia, uma coisa acaba tudo. Já falei para vocês, já estive no estádio de futebol, antes do jogo, aquela alegria, estádio lotado, aquela festa. Começa o jogo, o seu time toma um gol, acabou, silêncio total no estádio, depois começam os xingos, palavrões, as lamentações, alguns choram. O ser humano é muito frágil, muito frágil. Então, por isso temos que nos colocar sempre nas mãos de Deus. Mas lembre-se,
Era o assunto inicial, acabei até desviando porque ele é muito longo. Nós temos que aprender a oração intercessória, interceder por alguém. É bom também que intercedam por nós, mas nós não podemos aguardar que as pessoas fiquem orando por nós. Nós mesmos temos que ter um grande compromisso em nossas orações com Deus. Mas falando de você, intercedendo pela sua família, como é que tá? Tá tudo bem? Você tem feito bem esse trabalho? Se eu perguntasse para você assim, quantos minutos por dia você dedica intercedendo por cada um dos seus filhos? Como que seria lá o registro? Seria um bom registro? Quanto tempo você intercede pelo seu cônjuge, por aqueles que trabalham com você, por aqueles que são próximos a você? Quanto tempo você intercede por eles? Não faz diferença? Ah, a pessoa é incrédula, é, mas eu não acabei de falar que a oração vai fazer uma diferença. Talvez essa pessoa nem seja salva, mas ela vai ser pelo menos melhor. Melhor do que ela seria sem a oração intercessória feita por ela. Ok? De qualquer forma, nós não sabemos quem vai se converter e quem não vai se converter. Por isso que temos que interceder por todos, na medida do possível. Quanto mais pessoas nós pudermos interceder, melhor. Melhor. Mas, principalmente, como o apóstolo Paulo diz, os domésticos da casa, né? Aqueles mais próximos a nós. Temos que interceder para que essas pessoas sejam guardadas por Deus, guardadas pelo anjo da guarda que Deus deu a cada um, ok? Então, essa proteção de Deus, ela deve ser solicitada. Não podemos, está tudo certo, a obra de Deus mesmo ele vai fazer, e Deus não quer que aconteçam as coisas dessa forma. Não foi assim que ele determinou que essas coisas acontecessem, sabe? Você sair de casa e só fazer o sinal da cruz, ó, pronto, já fiz minha parte. Já pedi a proteção de Deus. Ó, agora eu tô com uma, como se fala assim, eu tô com uma proteção reforçada, né? Ó, quantos segundos eu levei para fazer isso? Nem sabe o que é a cruz, nem sabe o significado da cruz, nem sabe que Jesus morreu na cruz, nem aprecia a morte de Cristo na cruz, faz isso aí porque é tradição. Aí passa em frente ao cemitério de novo, isso não está na Bíblia, é um ritual bobo, desculpe, mas é um ritual bobo, os mortos estão mortos, não estão vendo nada, ninguém está contando, não tem um anjo registrando, passou em frente ao cemitério, fez sinal da cruz, aquele lá não fez, sabe? Esqueça isso. Para encerrar o vídeo, os mortos não podem interceder por nós. Esqueçam dessa mentira. Os mortos, os Exus, Pombagira e a família toda, né, todos os do mundo aí, espiritual, eu ia falar outra coisa, mas nem ia ficar bom, eles não intercedem por nós. O ponto aqui não é se eles existem ou não, o ponto é que, esquece, é o mesmo, vou dizer assim, se eles existem ou não, a Bíblia diz que não, mas esqueçam, esqueçam. Trate os mortos, como que não podendo interceder por nós. O que a Bíblia diz é que demônios se manifestam como pessoas que já morreram, mas eles fazem isso para enganar. Quem é o nosso intercessor? Único, diz a palavra, Jesus Cristo. Só Ele pode interceder por nós diante do Pai. Essa é a verdadeira intercessão. Mesmo quando nós oramos uns pelos outros, que é um mandamento bíblico, vai ter que passar por Jesus, porque senão não há nada, não tem poder nenhum. É zero, o poder é zero. Tá? A grande comunhão é você e Cristo. Só. Ficar dependendo dos outros, para que você seja salvo, não vai dar certo.
Achar que a oração da mamãezinha por você vai ser suficiente para te colocar dentro do céu é um engano. Mas estamos aqui alertando. Se apegue a Cristo. Deixe o seu like no nosso vídeo agora. Por favor, compartilhe o vídeo. Muitas pessoas precisam disso. Isso não é religião, gente. Isso é vida, proteção, sabe? Proteção, saúde, prosperidade. Tudo que a intercessão engloba não é religião, é vida. Nós precisamos. E se você não é inscrito no canal, rapidinho você vai se inscrever aí. É gratuito. Você vai ajudar o canal a crescer e vai levar a palavra de Deus de graça a muitas pessoas. Ok? Mas se você quiser colaborar financeiramente com o canal, temos também o nosso Pix. Precisamos para quê? Para termos um trabalho melhor. Nós não conseguimos até hoje fazer o que nós gostaríamos em termos de qualidade, mas estamos aqui trabalhando para Deus e acreditando que Ele vai prover sempre aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.